O preço da cesta básica no país oscilou em várias regiões. 13 capitais registraram alta, enquanto 14 registraram redução. Mas, apesar da forte recessão econômica que o Vale do Paraíba enfrenta, o preço base da cesta básica se manteve estável aqui na nossa região. A média do valor da cesta básica é de R$ 415. Todas as capitais brasileiras apresentaram alta no acúmulo do ano. O preço aqui na região do Vale se manteve estável na análise com o mês de setembro, o que não deixa de ser uma boa notícia, já que qualquer economia é boa para o bolso. Em janeiro, o valor médio da cesta básica para uma família com 5 pessoas era de R$ 1.399 e encerrou outubro na casa dos R$ 1.543. A alta é de aproximadamente 10,3%. No país, a carne bovina de primeira, a manteiga, o açúcar, tomate e o café contribuíram para a elevação no custo da cesta. Já o feijão e o leite registraram queda em 21 capitais. O custo da cesta básica interfere diretamente no bolso do consumidor. No mercado, os consumidores nos contam como fazem para economizar. Tem que ir escolhendo as coisas que estão mais em conta para a gente poder continuar comendo, senão não tem jeito. Eu compro mais o frango, carne eu não compro, está muito caro. Depende, quando eu venho no mercado eu compro o que está mais em conta. E os que está mais caro eu deixo de levar, porque não dá, né? Para o economista Laureano Rosa, mesmo sem queda significativa, a atual estabilidade na cesta básica é uma boa notícia para o consumidor. Qualquer estabilidade que você tenha no preço da cesta básica, isso é muito bom, principalmente para aquelas pessoas mais carentes da população, que ganham até um salário mínimo, um salário e meio, né? Isso aí significa bastante. Então, qualquer aumentozinho que você tem na cesta básica, eles vão deixar de comprar alguma coisa, porque eles têm sempre o dinheiro contadinho para comprar alimentação. Então, por isso que a gente fica contente que quando está estabilizado ou que tem uma queda, como aconteceu no mês de setembro. O economista diz admirar o povo brasileiro pela criatividade, se referindo aos trabalhadores de baixa renda. Por isso que eu aprecio bastante o brasileiro, porque ele tem criatividade, como que ele consegue viver com R$880. Então, segundo o cálculo, deveria ser em torno de 4 mil, quer dizer, a diferença é muito grande, né? Então, por isso, tem que estar fazendo realmente aquilo que a gente está sempre aconselhando, né? De fazer a pesquisa, de você substituir os produtos para poder conseguir comprar e poder se alimentar bem. Laureano Rosa comenta ainda da importância em consumir os produtos da época. Ele fala da substituição dos alimentos. Então, se chove muito ou se tem uma seca muito forte, prejudica alguns produtos. Então, esses produtos, né, tem que ser substituídos. Então, você tem que estar atento na mídia, né, que está sempre noticiando quais são os produtos que estão com preço baixo e alto, e aí tentar não substituir, tentar não usá-los, substituindo por outros. Às vezes é meio difícil, né? Por exemplo, agora tivemos um problema com feijão. O feijão ficou aí um tempão no preço altíssimo. E aí, como substituir? Quer dizer, é uma cultura que nós temos de, né, consumir o feijão. Então, tem que tentar. A carne também. Por exemplo, agora estamos no momento que a carne bovina está complicada. Agora é a hora de ficar até fevereiro, o preço vai estar lá em cima. O economista ressalta a importância de equilibrar as contas para não ficar no vermelho. Então ele tem que realmente colocar no papel. Eu acho que você ter um controle financeiro das suas contas é muito importante para você poder não estar entrando no vermelho. Eu acho que o problema todo das famílias é exatamente esse. Você, num momento onde que o juros está altíssimo, você ficar endividado, né? Você vai estar pagando esses juros altos e isso aí é muito ruim. Então tem que colocar no papel, tem que saber realmente quanto que ele recebe líquido, quanto que ele paga, o que está sobrando. E aí dentro desse orçamento, né, você tem que ter os pés no chão e realmente você ter um padrão de vida de acordo com aquilo que você recebe. Então, não são os bens materiais, né, que obviamente vai você ser mais feliz ou menos feliz. Eu acho que é importante como você vive, né, a tua vida com a tua família, sem dívida. Acho que isso é muito importante. Então, eu acho que o importante é se alimentar bem, né? Isso tem que ter, todo brasileiro, isso é um direito, né, universal de todas as pessoas, todo ser humano, se alimentar bem. E as coisas supérfluas, né, você vai tentar ter de acordo com as suas possibilidades. Então, o importante é não se endividar. O que acontece fora da nossa região também é destaque aqui. Você vai acompanhar agora alguns destaques nacionais, inclusive dos cenários político e econômico do país.
O custo da cesta básica interfere diretamente na economia familiar. Segundo o levantamento do DIEESE, em outubro, a jornada necessária para o trabalhador adquirir a cesta básica foi de 103 horas e 49 minutos. O comprometimento médio da renda com o custo da cesta foi de 51,29%, ou seja, mais da metade do salário do trabalhador que recebe um salário mínimo é destinado à compra dos produtos que compõem a cesta básica. Para o DIEESE, se levarmos em conta as outras despesas, além da alimentação, como moradia, saúde, educação, vestuário, higiene, transporte e previdência, o salário mínimo para custear todos esses gastos deveria ser acima de R$ 4.000, o valor 4 vezes maior que o atual de R$ 880. A Receita Federal deposita hoje o penúltimo lote da restituição de Imposto de Renda 2016 para mais de 2 milhões de contribuintes. Neste lote serão liberadas também as indenizações de 2008 a 2015 de declarações que deixaram a malha fina. O contribuinte deve consultar a página da Receita Federal ou ligar no 146 para saber se teve a declaração liberada. O número de desempregados vem crescendo no Brasil, porém as vagas de trabalho para pessoas com deficiência subiu em 5,75%. Segundo a Relação Anual de Informações Sociais do Ministério do Trabalho e Emprego, a categoria ganhou 22 mil empregos em 2015. Esse foi o Giro Nacional de Notícias. Continue conosco acompanhando agora as informações regionais. O Natal está chegando e com ele as cartas que as crianças escrevem para o Papai Noel. Para respondê-las, os Correios promovem uma campanha realizada há 27 anos. A ação vai até o dia 16 de dezembro. As cartas serão lidas pelos funcionários dos Correios. As que atenderem aos critérios da campanha são disponibilizadas para adoção na casa do Papai Noel. Realizada há 27 anos, a campanha tem o objetivo principal atender aos pedidos de presentes. Para participar, basta ir a uma das unidades credenciadas dos Correios participantes, selecionar uma ou mais cartas disponíveis e, após comprar o presente, levá-lo ao local definido pelos Correios, que são responsáveis pela entrega. A ação vai até o dia 16 de dezembro. Thaís Orlovic, repórter setorial. O Banco do Brasil encerrou o último trimestre com queda de 8,9% nos lucros. A comparação com o mesmo período de 2015 é de 26,6%. E a situação piorou. As previsões de rentabilidade aumentaram e as despesas administrativas também. O Banco do Brasil teve lucro líquido de R$ 2.250 bilhões. O valor representa uma queda de 26,6% em relação ao mesmo período do ano passado, ou seja, é uma queda de mais de 1/4 do lucro. E o Bradesco teve desempenho também considerado negativo. O lucro líquido contábil do terceiro trimestre foi de R$ 3.236 bilhões. O valor é 21,5% menor do que o mesmo período do ano passado. Pela primeira vez, o resultado incluiu os números do HSBC no Brasil, que teve a aquisição completa pelo Bradesco em julho. Minha gente, todos os anos, mais de 28 mil bebês nascem com problemas no coração. E essas crianças sofrem ainda mais com as dificuldades de atendimento na rede pública. É preciso chamar atenção a uma realidade muito presente nos dias atuais. Uma a cada 100 crianças nasce com alguma alteração na estrutura ou na função do coração. Por ano, cerca de 28 mil crianças nascidas no Brasil são cardiopatas, representando 1% da população, e ao menos 23 mil desses bebês necessitam de atendimento diferenciado e de cirurgia cardíaca. No entanto, estima-se que 18 mil deles, o que representa 78%, sequer recebem o tratamento, seja por falta de diagnóstico ou por falta de vagas na rede pública de saúde. Dados da Sociedade Brasileira de Cirurgia Cardiovascular, em 2014 foram realizadas 5.773 cirurgias em crianças cardiopatas, ou seja, apenas 22% de todas aquelas que necessitam do atendimento.
Segundo o Jatene, a realidade do país é preocupante. A cardiopatia é a segunda causa de morte de crianças com até 1 ano de idade. O cirurgião também alerta que, nos últimos anos, houve redução no número de cirurgias. Elas conseguirem ser tratadas vários meses ou até anos depois, elas já estarão mais graves do que se tivessem sido tratadas no momento oportuno. Então nós entendemos que a gravidade é pela falta da possibilidade do tratamento no momento adequado. Uma audiência pública na Câmara dos Deputados tratou sobre o assunto no último dia 11. Precisam ter uma ação do Ministério da Saúde para a criação de leitos, criação de novos centros especializados, mais médicos sendo formados na área, né? Então haver um incentivo para isso. Minha gente, a relação entre irmãos nem sempre é fácil e isso traz muitas preocupações para os pais. No quadro E Agora Mamãe, você vai descobrir o que é fundamental no vínculo entre as crianças. Olá, esse é o nosso quadro E Agora Mamãe, nosso espaço para falar sobre as peripécias e os desafios dos nossos pequenos, não é mesmo? Você aí em casa tem mais de um filho? 2, 3, 4? Pois é, como é que é a relação entre os irmãos? Você já pensou que a relação entre os irmãos é uma relação quase que não opcional, né? Uma relação de contato diário, de convivência diária ali com a outra criança que está em casa e não opcional. Então os irmãos, eles têm sim que se dar bem, que se respeitar. Mas a gente tem que lembrar que são duas crianças, são duas pessoas diferentes e nem sempre eles têm os mesmos interesses, nem sempre têm as mesmas afinidades. Então pode ser que os irmãos não venham a se tornar os melhores amigos e isso está tudo bem. Pode ser que na infância eles não compartilhem das mesmas atividades, dos mesmos interesses e isso também está tudo bem. Não significa que eles não se respeitem ou não se amem. Cada um gosta de uma coisa, cada um precisa de uma atenção diferente, cada um precisa de um cuidado diferente. Mas e essa relação entre os 2 filhos, ou 3, ou 4, essa relação entre os irmãos? Aí a gente incentiva sim o respeito à diferença, o respeito à boa convivência e claro, se surgir uma amizade, uma afinidade muito grande entre as crianças, não tem alegria maior para os pais. Mas isso não deve ser uma obrigação, você tem que fazer isso porque ele é seu irmão, você tem que dividir porque ele é seu irmão. Você tem que dividir porque a gente está em casa, porque a gente tem um convívio bom com todo mundo, porque a gente deve sim respeitar as diferenças dos outros. Essa relação entre os irmãos vai depender também bastante de como os pais lidam com elas. Então, se a gente tentar impor o tempo todo uma aceitação forçada de um filho para o outro, a gente pode inclusive afastá-los, né? Porque vira uma obrigação não muito positiva para os filhos. Essa foi a nossa dica de hoje. Espero vocês no nosso próximo E Agora Mamãe. Até mais! Novos planos das companhias aéreas oferecem descontos nos preços das passagens. Aguarde um instante, nós voltamos já.